Reconhecendo limitações. Mensagem de João Calvino. Reconhecendo limitações, o cristão deve aspirar à perfeição requerida por Deus. Não exijo que a vida do cristão seja um evangelho puro e perfeito, embora o devamos desejar e esforçar-nos por esse ideal. Não exijo, pois, uma perfeição cristã de tal maneira estrita e rigorosa que me leve a não reconhecer como cristão a quem não tenham alcançado. Porque, se fosse assim, todos os homens do mundo seriam excluídos da igreja, visto que não se encontra nem um só que não esteja bem longe dela, por mais que tenha progredido. E a maioria ainda não avançou nada ou quase nada. Todavia, nem por isso os devemos rejeitar. Que fazer então? Certamente devemos ter diante dos nossos olhos como nossa meta a perfeição que Deus ordena, para a qual todas as nossas ações devem ser canalizadas e a qual devemos visar. Repito, temos que nos esforçar para chegar à meta. Sim, pois não é lícito que compartilhemos com Deus apenas aceitando uma parte do que nos é ordenado em Sua palavra e deixando o restante a cargo da nossa fantasia. Porque Deus sempre nos recomenda, em primeiro lugar, integridade. Gênesis 17, versículo 1. Com essa palavra, ele se refere a uma pura singeleza e sinceridade da alma, destituída e limpa de toda fantasia ou ficção e contrária à dobrez do coração. Como, porém, enquanto estamos nesta prisão terrena, nenhum de nós tem a presteza necessária, e na verdade a maior parte de nós é tão fraca e débil que vacila e cocheia pouco, podendo avançar. Prossigamos avante, cada um segundo a sua pequena capacidade, e não deixemos de seguir o caminho no qual começamos. Ninguém caminhará tão pobremente que não avance ao menos um pouco por dia, ganhando terreno. Portanto, não cessamos de buscar a meta proposta, aproveitando constantemente os benefícios da vereda do Senhor. E não nos desanimemos, ainda que o nosso proveito seja diminuto. Mesmo que o nosso progresso não corresponda ao que imaginávamos, o esforço não foi totalmente perdido quando se vê que o dia de hoje supera o de ontem. Somente fixemos os nossos olhos na meta com pura e sincera simplicidade e façamos todos os esforços possíveis para alcançá-la, sem acariciar o nosso ego com vã adulação, nem desculpar os nossos erros morais. Esforcemo-nos sem cessar, empenhada em que cada dia sejamos melhores do que somos, até alcançarmos a bondade suprema que devemos buscar durante toda a nossa vida. Perfeição que obteremos quando, despojados da fraqueza da nossa carne, seremos feitos plenamente partícipes dela, isto é, quando Deus nos acolher para vivermos para sempre em sua companhia. A fé e nossa renovação. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. O evangelista arma que nenhum homem pode crer a menos que seja gerado de Deus, e, portanto, a fé é um dom celestial. Segue um segundo ponto. A fé não é conhecimento vazio e frio, dado que nenhum homem pode crer se não tiver sido renovado pelo Espírito de Deus. Pode-se pensar que o evangelista inverte a ordem natural ao colocar a regeneração como precedente à fé, ao passo que é, pelo contrário, um efeito da fé e, portanto, deve ser alocada posteriormente. Replico que ambas armações estão em perfeito acordo, porque pela fé recebemos a semente incorruptível, 1 Pedro 1:23, pela qual somos nascidos de novo para a nova vida divina. E contudo, a fé em si é obra do Espírito Santo, que não habita ninguém senão os filhos de Deus. Então, em vários aspectos, a fé é uma parte de nossa regeneração e uma entrada para o reino de Deus para que Ele possa contar-nos entre seus filhos. A iluminação de nossa mente, acionada pelo Espírito Santo, pertence à nossa renovação e, desta forma, a fé flui da regeneração como sua fonte. Mas dado que é pela mesma fé que recebemos Cristo, que nos santifica por seu Espírito, é dito que ela é
o início de nossa adoção. Outra solução, ainda mais clara e simples, pode ser oferecida, pois quando o Senhor sopra fé em nós, Ele nos regenera por algum método oculto e desconhecido a nós. Mas, após termos recebido a fé, percebemos, por um vigoroso sentimento de consciência, não apenas a graça da adoção, mas também a novidade de vida e os outros dons do Espírito Santo. Pois dado que a fé, como dissemos, recebe Cristo, ela nos dá a posse, por assim dizer, de todas as suas bênçãos. Assim, em respeito a nossos sentidos, é somente após termos crido que começamos a ser filhos de Deus. Mas, se a herança de vida eterna é o fruto da adoção, vemos como o evangelista atribui o todo de nossa salvação somente à graça de Cristo. E de fato, ao examinarem-se intimamente, os homens não descobrirão coisa alguma que seja digna dos filhos de Deus, exceto o que Cristo lhes outorgou. O dom da perseverança. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Com relação à perseverança, teria sido indubitavelmente considerada como dom gratuito de Deus, caso não tivesse prevalecido este tão destrutivo erro: acreditar que ela é concedida proporcionalmente ao mérito humano, conforme o acolhimento que cada indivíduo dá à graça inicial. Isso deu ascensão à ideia de que estaria inteiramente em nosso poder receber ou rejeitar a graça de Deus ofertada. Essa ideia é tão facilmente destruída quanto a ruína do erro nela fundamentado. O erro, de fato, é ambivalente, pois não apenas ensina que nossa gratidão pela primeira graça e nosso uso legítimo dela são recompensados por fornecimentos subsequentes de graça, mas também ensina que a graça não age sozinha, armando que coopera conosco. Com relação à primeira armação, devemos compreender que o Senhor, enquanto diariamente enriquece seus servos e os mune de novos dons da sua graça, porque Ele aprova a obra que começou e nela tem prazer, e a Ele seguirá com medidas ainda maiores de graça. Nesse sentido, são as sentenças: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, Lucas 19, 26, e, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, Mateus 25, versículos 21, 23 e 29. Mas aqui são necessárias duas precauções. Não deve ser dito que o uso legítimo da primeira graça é recompensado por medidas subsequentes de graça, de modo que o homem tornasse a graça de Deus eficaz por sua própria diligência. Nem se pode pensar que há tal recompensa, pois deixa de ser a graça de Deus. Admita então que os cristãos devem esperar como uma bênção de Deus que, quanto melhor uso fizerem da primeira graça, maiores serão os fornecimentos recebidos de graça futura. Mas digo que até mesmo esse uso é do Senhor, e essa compensação é concedida gratuitamente por mera boa vontade. Amém.